Oizinho, gente, tudo bem? Hoje o negócio vai ser de maluco. Olha lá, entramos live ao vivo. Eu vou pegar agora aqui essa live e vou divulgar para algumas pessoas, tá? Alguns grupos, novamente, a gente já tinha divulgado de manhã, porque hoje o tema vai ser para os expertises da filosofia, filosofando com Rainha do Sul. Vamos lá então. Ó, já tô aqui com a live. Deixa eu só ver se tá rolando direitinho o som, né? O que a gente vai fazer hoje, gente? A gente vai resgatar, tá? Peraí, a gente vai resgatar, agora não dá pra ler mais, tá? A gente vai resgatar tá aqui, tá dando certo. A gente vai resgatar a arqueologia junto com o signo arqueológico, tá? Numa união multidisciplinar entre filosofia e matemática, tá bom? Oizinho, Alcir, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aproveita, compartilha. Aguenta um pouquinho porque eu preciso compartilhar para algumas pessoas. Eu estou na página @grau Novo Paradigma aqui no Facebook. Não estou usando o meu perfil hoje. Deixa eu ver como é que ela funciona, tá? Deixa eu compartilhar, deixa eu ver agora, compartilhar para somente eu, como assim? Compartilhar no seu story, vou compartilhar no meu story primeiro, mostrar que a gente tá aqui ao vivo, só um minutinho. Deixa eu fazer esse trabalho de divulgação, porque aqui a gente faz tudo sozinha, tá? Compartilhei no meu story, né? Agora deixa eu compartilhar aqui mais opções. É que eu tô usando a página, eu não tô acostumada a compartilhar em um grupo, escrever publicação, compartilhar em uma página. Deixa eu ver aqui, compartilhar em um grupo. Tá, mas antes, deixa eu dar uma divulgada na live. Lá no meu perfil, tá? Para convidar um pessoal. Então, Facebook... Deixa lá. Então, assim, ó, gente, isso aqui vai uns 10 minutinhos. Oizinho para quem chegou, mais um convidado, muito obrigado. Hoje a gente vai falar de um tema, gente, que é profundamente importante, porque ele vai mexer praticamente com a estrutura de mesa acadêmica mundial, tá? É de suma importância entender isso, ok? Suma importância entender isso. Deixa eu colocar aqui, estamos live... da Zend Heidegger. Ai, como é difícil fazer tudo sozinha, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, peraí. Entrou ou não entrou esse trem aqui? Calma, que meu computador tá meio lentinho. Deixa eu fazer aqui a divulgação. Pronto, vou compartilhar aqui na maçonaria. Vou compartilhar em Fronteiras da Ciência. Vou compartilhar na matemática Brasil, sim. Gente, é uma união multidisciplinar, mesmo que seja filosofia agora, como existe um padrão matema e arqueológico, para desmembrar esse entendimento da verdadeira metafísica do ser, da ontologia, por assim dizer, tem que ter matemáticos juntos, tá? Não tem como não ter. A matema tem que estar vinculada, tá? Não tem como não ter, porque é um padrão. Na ufologia, vou compartilhar também, mas eu preciso trazer mais. República da Filosofia... Deixa eu ver se eu consigo divulgar até 8 grupos só. Deixa eu ver se eu consigo mais aqui. Esse aqui eu acho que não vai se interessar. Deixa eu ver se eu acho alguma filosofia aqui. Vamos lá. Filosofia. Filosofia para quem gosta de filosofia. Ciência, mitologia e filosofia. Ateísmo, religião. Será que dá para compartilhar? Deixa eu ver, ciência, mitologia e filosofia. Oizinho para quem chegou. Hoje a gente vai falar de um tema super importante para os expertises da mesa em filosofia, tá? Mas lembrando, vou repetir, não adianta querer entender esse processo se não tiver relacionado com a mesa numa multidisciplinaridade agora e com base na própria arqueologia, a matema, né? Então, os matemáticos. Então tem que ter uma união, tá? E a gente vai discutir uma condição de mesa mundial, tá? Mundial. Vamos lá. Filosofia, História e Ciência, Filosofia e Cultura Rosa Cruz, Filosofia... Acho que deu já, né, gente? E agora eu acho que eu vou para um grupo... Que grupo que eu vou?
Deixa eu ver aqui se compartilha como é que funciona. Mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Eu já separei aqui tudo e a gente já começa. Eu já explico tudo. Seus amigos, mais opções, compartilhar agora, deixa eu ver. Ah, tem incorporar, compartilhar em uma página, iniciar uma sala de vídeo. Eu acho que eu vou iniciar uma sala de vídeo. Será que eu inicio uma sala de vídeo? Eu vou experimentar isso daqui, tá? Vou iniciar uma sala de vídeo. Somente eu? Como assim? Ah, olha só, eu acho que vai direto pro meu perfil. Deixa eu colocar público. Peraí, tá, gente? Ah, e adicionar vídeos, né? Sei lá. Vou colocar aqui, Daisen de Heidegger. De Heidegger. Eu só não sei como isso funciona agora. Fala esses nomes estranhos aqui, o povo fica, ai meu Deus, será que eu vou assistir esse trem, né? Se eu colocasse alguma coisa sobre a metafísica do amor de Schopenhauer, vinha todo mundo, né? Só porque eu falei do nome amor, assim, mas tem Daisen de Heidegger. O ser, eu vou colocar, então deixa eu colocar aqui, a presença do ser, e aí desperta uma curiosidade, né? Porque, o que é a presença do ser, né? Então vamos lá, eu vou colocar a presença do ser, né? Que é a própria metafísica, assim. Então, sei lá, vou publicar aqui. E eu acho que entrou oizinho para quem chegou, já temos 3 pessoas, olha que bom. E até eu tive um seguidor meu, que é seguidor mesmo, que até pediu para que eu mudasse o horário da live, não às 19 horas, que é um horário que ele sai, né? Do trabalho. Então eu vou verificar essa condição. Oizinho para quem chegou, já estamos com 5 pessoas. Que legal. Então eu acho que já dá para começar, né, gente? Porque a coisa realmente é extensa, é muito punk, tá? Mas vale a pena. Oizinho, Maurício, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Aproveita, me ajuda e compartilha, tá? Para as pessoas que têm interesse ao tema. Vamos lá. Heidegger escreveu O Ser e o Tempo, tá? Só que ele escreveu O Ser e o Tempo, né? Se você for analisar sobre Heidegger, você vai ver que junto a ele existe uma interpretação da tal árvore de Heidegger, né? Ele tinha uma árvore, essa árvore fez com que de alguma forma ele desenvolvesse então alegoricamente as suas teorias. Essa árvore, gente, nada mais é, oizinho Edinaldo, nada mais é do que o signo que é arqueológico defendido em um novo paradigma.online, ok? Defendido, demonstrado já há bastante tempo, e é interessante que vocês vão lá conhecer, né, esse objeto de domínio arqueológico que existe desde antes de Noé, tá? E que tem sobre ele uma verdadeira, o que a gente pode chamar de teoria das cordas, a verdadeira, e consequentemente uma estrutura de conhecimento, entendimento metafísico da coisa. Oi, Alejandra Pires, tudo bem? Brigadinha, seja bem-vindo. Então, bem-vinda. Então, olha só, presta atenção. Essa questão então, o que a gente tem nesse objeto agora arqueológico com números fixos e que está escrito dentro do manuscrito da Bíblia, tá? E que tem como alegoria o nome Santo Grau. A gente tem números fixos defendidos pela obra de Euclides, Elementos de Euclides, que descreve esse signo arqueológico num padrão matema, explicando agora a cosmogonia que é o nosso universo, tá? Só um minutinho, fecha a porta, Henrique. Amorzinho, fecha a porta, fecha lá. Então, descrevendo o nosso... universo. Acontece, tá? Descrevendo o nosso universo, tá? Então, se a gente não entender o entendimento, né, da trigonometria desse objeto, a gente também não vai entender essa árvore alegórica de Heidegger e não vai entender nem do que ele tá falando, tá? Mas tudo bem. Então, esse é um resumão básico daquilo que mais ou menos vai entrar no tema para que você, então, venha entender realmente Heidegger. O objeto arqueológico que é a árvore, tá? E que tem trigonometria e é arqueológica. Ela tem uma matema. Ela tem uma teoria das cordas. E essa teoria das cordas por decaimento explica sempre uma relação metafísica do nosso universo. Metafísica no sentido de sobreposição da coisa, tá? Quando essas duas coisas se sobrepõem, então nós temos uma manifestação tá? De quantificação da coisa. Vamos lá então, e mais ampla, né? Do próprio ser agora. Vamos lá então tentar entender isso de forma bem simples e bem legal, tá? Por exemplo, eu sou o que sou aqui
mais densa na matéria. Mas existe uma matéria menos densa que está sobre mim e eu sobre ela. Existe uma relação espacial de sobreposição. E isso a gente pode agora indicar como sendo metafísica, tá? Diferente de sucessividade, é agora agora o que a gente pode dizer simultaneidade espacial, tá? Se eu não estou enganada, mas tudo bem. Então vamos pro Dasein de Heidegger, tá? Isso que eu expliquei está explicado no signo que é arqueológico, ok? Na trigonometria. Por isso que agora, dentro da área dos expertises, que são os da mesa de filosofia, a gente tem que ter unido numa multidisciplinariedade de mesa real, sem ego, né, filho? Matema e filosofia juntos, tá? A gente vai chegar no sublime, no belo e sublime de Kant para vocês terem noção da coisa, do problema da interpretação. Então, a priori, a gente já tem dois problemas mundiais hoje, atuais, em pleno século XXI, sobre o problema do Dasein de Heidegger, tá? O número 1 é a tradução da palavra, nesse caso a gente vai levar essa tradução para o português, tá? Pelo que eu entendi, certo? Eu tô lendo uma interpretação ao qual essa tradução fala que o Dasein é a presença. A presença. E a outra interpretação vem dizer que o Dasein é o ser aí. Aí quando você vai no tradutor, o Dasein é o ser lá, né? É o ser com, se eu não me engano. Certo? Teve uma pessoa que comentou um negócio aqui, peraí. Ok, correto. Então a gente já tem um problema. Tá, ok, tudo bem, depois eu vejo. Então, depois eu vejo, Reinaldo, obrigada. Então a gente vai ver, porque não dá para parar a live. Depois eu vejo isso, tudo bem. Então, assim, ó, então o que a gente tem que entender a priori agora é a questão desse problema de tradução entre os letrados aí da mesa, né, com essa responsabilidade dentro, por exemplo, de uma academia de letras, né? Então, como que a gente vai traduzir, né, esse Dasein? Porque o Dasein é o todo ali de Heidegger, né, explicando agora fenomenologicamente esse ser. Então, é o ser aí, é a presença, é o ser lá, né? Lembrando que presença, né, como eu pesquisei aqui, numa condição grega, ela vem a ser o quê? Ela vem a ser o presente constante, tá? Mas não é o carpe diem. Não é o carpe diem, tá? E é essa tradução que eu particularmente, ok? Fiquem aberto, com o signo arqueológico matemas, dentro do padrão, entendendo o próprio padrão matemático, né? Matema, né? Do signo arqueológico e descrevendo física, a cosmogonia, eu entendo essa presença realmente como constante presente, o presente constante que está aqui, que corrobora, ok, de forma eleata pura, sem ser parmênica, que é tudo isso que vai debater, com aquela defesa de Jesus dizendo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E o Pai é o presente constante, é o constante presente da coisa, do padrão universal cosmogônico lido. E que nós poderíamos até chegar, quando chegar nesse ponto, vocês vão entender, tenham paciência, delimitar como sendo o Nirvana. Ah, não, mas imagina, vou até sair da live, ela não tá falando nada, porque o Dasein é o ser carpe diem que está aqui, o ser aí, o ser lá, o ser com, o ser existencial, o ser que está, o ser que percebe, o ser de qualquer forma, mas não, essa interpretação é o segundo problema de interpretação mundial que a gente tem, que até é levantado por Heidegger. Mas em um determinado, o próprio Heidegger acorrenta o que ele levanta da importância de ser resolvido na própria metafísica da coisa. Na tábua metafísica. Giovanni Hilli, tá? O problema da tábua metafísica de Aristóteles. E a interpretação agora do todo, tá? Tudo bem. Dasein é a presença, é o presente constante, só que não é o carpe diem, ele é o apeiron
de alguma forma, tá? E que excede o imediato indeterminado de Hegel e é o apeiron, e até o que está além do apeiron de Anaximandro, certo? E essa seria o constante presente, o presente constante da coisa dentro da cosmogonia do nosso universo, tá? Quando esse ser passa a ser eu, entende? O ser aí, o ser todo, o ser que não sei o que, o ser, entende? Na análise, de alguma forma, ele é puramente aristotélico e reducionista do padrão, da matema. Beleza? Então aí a gente já tem então a gente tem um problema duplo, mundial de mesa, expertises da filosofia, tá? Eu só tô dando a pontinha do iceberg, por quê? Porque eu tenho a chave que leva à arca, que é o santo grau. Entende? Na leitura trigonométrica, que deve ser entendido a priori, para se entender o passado e do passado resolver tudo aquilo que o próprio Werner Jaeger solicita para ser resolvido, tá? Presta atenção, quando a gente reduz esse entendimento desse constante presente, desse presente constante universal da coisa, tá? Que não é a lisis platônica, mas que vocês vão entender, tá? Quando a gente reduz o entendimento dessa unicidade que se torna plural e a pluralidade que se torna una no módulo da coisa e cosmogônica, o que acontece? A gente cria um tipo de sociedade. E aí tá a sua responsabilidade como sábio dentro de uma cadeira, né? Ou você corrompe, ou você resgata toda a arqueologia e cria uma mesa da verdade, certo? Aí que tá o poder também da caneta, né? É uma arquitetura e uma estruturação mundial. Quando você realmente trabalha a verdade e que é defendida no Sublime e Belo de Kant, criticando o problema da ética aristotélica, que confundem ali, pelo que eu vi, eu vou trazer também aqui esse tema, confundem com o belo e sublime de Kant, só por causa de uma palavra que ele usa do sexo, confundem essa ética como agora, eu acho que até libertinagem na questão da ética e da arte, é uma vergonha, tá? Então, assim, colocam mulher no meio, não tem nada a ver. Kant está fazendo uma crítica social tão violenta e até mais sutil e mais nobre do que a crítica social que antes dele Descartes na Academia de Mersenne estava colocando, tá? Que é um problema mesmo da interpretação fenomenológica de qualquer ente universal agora da coisa, tá? De um módulo, Oliveira, Candeeiro, 2 por 2. Porque na condição de sublime e belo, tá? Ou belo e sublime, a gente vai ter 2 tipos de sublime e 2 tipos de belo. E aí você constrói o universo como você deseja, então, tá? Junto ao problema do velado, do que está oculto ou está aos olhos. Olha que coisa incrível, tá? Mas isso são alegorias que no decorrer do debate vocês vão vir a entender, beleza? Então, entendendo esses grandes 2 problemas já de interpretação da coisa, né, da tradução, a tradução, ela tá errada, não vou colocar errada, tá? Quem sou eu para ficar martelando, mas, né, junto com o Santo Grau. A tradução do Daisen como ser aí, eu particularmente desconsidero. Eu considero a presença, mas é que agrega, no sentido de presente constante. Mas quando se interpreta o presente constante, na condição do ser agora eu, né, aquele Veda heracliano do nada, né, focado só em si, né, que é aquele Veda corrompido do Império Aquimênidas, por assim dizer, então a gente tem um problema sobreposto agora de interpretação da própria coisa, que segue o dualismo aristotélico. Beleza. Resolvido isso, então a gente tem que começar, para falar do todo, da questão, entender a fenomenologia do espírito de Hegel, tá? E que vai ser bem rápido. Então, a fenomenologia do espírito de Hegel. Vamos lá, então. A fenomenologia do espírito de Hegel é uma obra. É uma obra que resgata arqueologicamente o que... Assim, então, quando eu falo materialismo histórico arqueológico, é porque eu estou falando de Hegel. Porque Hegel, realmente, ele
aproveitando o gancho da Academia de Mersenne e das lutas ali de Lutero, que não tem nada a ver com os calvinistas do muro, nada a ver com evangélica, nada a ver com a ordem cristã corrompida, entende? Então, quando Hegel então resgata a história, né? Ele resgata a história arqueologicamente, não pontualmente, arqueologicamente. Ele traz na fenomenologia do espírito o entendimento de leitura do santo grau alegórico, que é o signo arqueológico, a taça, o candelabro, a árvore de Heidegger, com a sua trigonometria e sobrepondo agora ao homem essa leitura matema, esse padrão de leitura, certo? Então ele sobrepõe ao homem. De que forma? Dizendo agora que na relação com esse objeto, o signo arqueológico é uma pictografia, é um objeto que tem trigonometria e descreve a cosmogonia de forma mais profunda para o homem entender aonde ele está situado, o que é que tem no universo e tudo mais, tá? Demócrito desenvolveu as suas fórmulas com base nessa trigonometria, os antigos, entende? Então, a relação do homem como ser, eu, com o objeto, tá? Que é o signo arqueológico, que a gente alegoricamente pode chamar de terceira visão, tá? Mas é um signo arqueológico, não é uma invenção, que tem trigonometria. Então, a relação do objeto com o homem e a experiência é a primeira condição dada na fenomenologia do espírito de Hegel, tá? Eu analiso a trigonometria do objeto, matemas, vocês seriam os melhores para explicar isso, encontro o padrão dessa trigonometria, sobreponho a realidade e percebo que bate exatamente como a realidade é. Então esse verbo matema e o seu padrão explica a realidade, certo? E aumenta a condição de conhecimento e instrui, melhora a condição de visão, de entendimento do universo desse ser agora que analisa. Por sinal, as defesas de discurso do método de Descartes, quando ele compara o homem ao animal, por isso que na Bíblia diz o homem domine fauna e flora, é essa. A diferença do homem com o animal é que ele lê pictografia, gente. Ele lê trigonometria e manuseia a trigonometria, tá? O animal não, entende? Então é isso que ele quer dizer só. A diferença, por isso que nós dominamos fauna e flora, nós podemos dominar como destruir. É o nosso poder como ser aqui na Terra, entende? Então essa já é uma construção de ser em si, ser para o outro, do entendimento agora da metafísica que é arqueológica, já é um começo desse entendimento, tá? Então, na fenomenologia, então vamos pelo tema de Hegel, fenomenologia do espírito. Ora, estudo do fenômeno do espírito. O que é o espírito? Praticamente a presença, tá? No conceito da trigonometria desse objeto arqueológico. E uma outra interpretação que eu vi extremamente incorreta e mundial hoje é que Heidegger foi quem descobriu a fenomenologia, parece. Ai, gente, não dá. Hegel já debatia e a presença, e a Heidegger também se intitula como aquele que definiu a presença. Pô, Hegel já está debatendo esses termos, como é que ele... Tá? E aí já dentro dessa condição eu percebi que Heidegger, ao mesmo tempo que ele dá a verdade, falando que a gente realmente para estudar a ontologia, para resolver a ontologia, a gente tem que resgatar de alguma forma essa fenomenologia, mas que é pura metafísica da antiguidade, que é um problema até histórico que a gente tem. Então ele dá várias migalhas certas ali, que eu falo, olha, é isso aí, tem que fazer isso mesmo, é nesse caminho mesmo. Aí dando esse bolo, né, essa coisa para você, na sequência o que ele faz? Ele retira, né, todas as verdades que ele deu quando ele começa a negar Kant e Descartes no cogito ergo sum, tá? O que ele deveria falar na obra para que ele tivesse honra e fosse colocado mesmo num pedestal como um verdadeiro clássico, tá? Lembrando que que dessa forma como ele fez, ele se prova corrupto, da perceptiva.
lá que Kant e Descartes destruíram o entendimento da presença, que é uma mentira já. Ele deveria falar que o modo incorreto de se interpretar por causa do problema aristotélico Kant e Descartes fez com que este módulo e o entendimento da própria presença, da ontologia, tá? Da real que é fenomenológica, então não viesse a ser realmente compreendida, que é o grande problema que a gente tem hoje atual, da coisa, na mesa, tá? Por assim dizer. Então aí você já pega o ladrão, você fala, opa, não é por aí. Ah, você tá defendendo Kant, Descartes. Não, não tô defendendo, né? Eu sou lógica, né? E eu vou provar, tá? Não é que eu tô defendendo. Se Kant denegrisse, eu ia falar que Kant foi um felo da mãe, tá entendendo? Porque eu tô pelo santo grau, aquele objeto que é arqueológico antes de Kant, antes de Heidegger, antes de mim mesma, tá? Então, vamos lá. Então, na condição, então, de fenomenologia do espírito, que Hegel já trazia isso, né, como ontologia, né, estudo do ser, nós temos, então, o homem na matéria, na relação de ser, analisando um objeto arqueológico que é trigonométrico e sobrepondo a coisa mesma, que é esse objeto arqueológico, a sua existência real, ao seu mundo do sensível, né, que é o mundo físico. Ele é mundo do sensível porque ele é sentido, ele tá aqui, ó. Então, sobrepondo ao mundo do sensível e na comparação, ganhando uma cognição sempre ascensionada, né, vocês entenderam? No sentido de perceber agora que essa matema, essa trigonometria, ela bate com a realidade, tá? E aí, batendo com a realidade, ele novamente analisa esse objeto, sobrepõe a outra plataforma do mundo do sensível e percebe de novo que existe ali, no verbo dessa matema do objeto, uma comprovação, né, exata da relação da matema do objeto com a realidade. Ganhou mais cognição. E aí, então, ele começa um processo empírico, tá? Real da ciência, que não é empírico aristotélico, tá? Que tem até um nome aqui que ele deu. Deixa eu ver se eu acho esse nome, que é até um nome bonitinho, ó. Deixa eu ver se eu acho esse nome. Eu quero esse nome. Deixa eu ver. Ah, que pena. Eu não vou achar esse nome agora, mas é um nome que deu. Não é usologia, não é esse, mas é um outro nome aqui. Bom, então, entendendo isso, na obra Fenomenologia do Espírito, Kant então fala que matemáticos, por favor, tá? Que nessa relação trina homem, objeto e realidade, né? O homem analisando o objeto, colocando sobre a realidade, vendo que o padrão bate, voltando a analisar o objeto sobre a realidade e construindo a cognição, nós temos um gancho que chama intuição. Dentro da onde? Da plataforma do firmamento a priori, porque eu não estou dizendo que é o firmamento do todo, logos, tá? Numa relação, e na fenomenologia do espírito Hegel é muito claro nisso, numa relação interna e externa constante do módulo, tá? Eu entendi realidade de novo, realidade entendi de novo, ou a realidade me fez entender, eu busquei no objeto e entendi de novo, tá? Então nessa relação, aonde a intuição, ela não é negada no processo. Kant, então, na sequência de Hegel, ele vem, então, complementar no martelo do tribunal da razão pura a intuição, o axioma da intuição. Dizendo agora que a intuição, ela é empírica, mas não da consciência empírica, gente, tá? Por que eu tô colocando isso? Porque logo no começo, Heidegger, falando do resgate do problema histórico, da metafísica, para se entender a fenomenologia, por assim dizer, né? Que é o grande problema aí da árvore, por assim dizer, ele então pega, fala que Kant, junto com Descartes, ele então acaba criando uma condição materialista do entendimento dessa presença, o que é uma inverdade. O que é uma inverdade?
A intuição kantiana espacial, e a gente vai entrar no problema de Bergson em breve, a intuição kantiana espacial, tá? Agora, ela não é empírica consciente, mas ela é quanti, logo ela é ente, logo ela é dual, ela não é, como que a gente pode dizer, a unicidade do apeiron, aquilo que a tudo inclui e a tudo governa, todos os entes, por assim dizer, do módulo, tá? Do módulo que eu vou explicar. Entende? Então, isso é importante já a priori entender. Aonde, na condição agora matema, voltando a matema do objeto da sua trigonometria, a gente entende o quê? Que a plataforma absoluta e última da coisa é espacial e não temporal, tá? O tempo é um ente dessa plataforma espacial, tá? E aí começa o ponto do problema da metafísica. Nesse espaço atemporal, tá? Essa é a condição aí chave mais elevada, que por sinal eu adoro, tá? Mais elevada da coisa. Mas para chegar lá, a gente tem que passar por vários caminhos, entende? Não adianta ir para lá agora e não entender esses, né? E lembrando que também espero que seja satisfatório, porque eu não vou resolver tudo aqui em uma vídeo live, sabe? Mas o importante é entender isso da condição agora kantiana, tá? E de Hegel. E desse problema já de Heidegger. Então, vamos agora entender o apeiron no objeto. Eu já falei desse apeiron em alguns vídeos. Na corrupção perceptiva metafísica em o novo paradigma.online, vão lá, que ajuda, tem um vídeo lá que ajuda a entender esse apeiron, tá? Eu não sei ainda se eu vou usar aqui o que eu marquei nos livros, né? Mas eu tô tentando, assim, gente, eu tô explicando num resumão, tá? Num resumão. Vamos falar do apeiron, porque é ele que vai explicar o ser, tá? Ele que vai explicar o ser. Né? Não só ele, o apeiron, como o imediato o imediato indeterminado de Hegel, tá? Que por sinal eu adoro. A ousia, né? Que excede o entendimento como substância da ousia hegeliana, tá? Sempre reducionista, singular. E, consequentemente, né, a própria presença, por assim dizer, e o apeiron. Então, vamos lá. O que a gente tem? Eu vou explicar o objeto agora. O objeto como ele é arqueológico, para se entender de forma bem simples e mais geométrico, tá? Apesar de apresentar os seus números fixos. Eu vou desenhar aqui, porque se eu tivesse uma OBS que funcionasse, né? Eu conseguiria colocar um sonzinho que ia ficar mais legal, né? Ia conseguir jogar as imagens e explicar com mais facilidade. Mas como eu não tenho como fazer isso daí em live, então vamos na raça mesmo, tá? Eu vou fazer o signo arqueológico primeiro como um objeto pictográfico sem números, que é o seu corrompimento, virando então culto, peor, né? E isso é não espiritual de alguma forma, tá? Infelizmente. E prejudicando a própria ciência, que se torna então singular aristotélica, porque Aristóteles corrompe a ciência, corrompendo a própria trigonometria do entendimento dessa coisa arqueológica, tá? Então a gente tem um problema duplo social mundial hoje. Então esse aqui é o objeto, ó, tá? Esse é um objeto, uma pictografia. Veja que ele parece um copo, uma taça, um candelabro, aqui saem os foguinhos, ó, e uma árvore de Heidegger ao mesmo tempo, tá? E ele tem números fixos, porque ele tem os botões aqui conforme descrição dos manuscritos, tá? Vamos lá rapidinho, certo? Então, 3 pauzinhos de um lado, 3 pauzinhos do outro, igual a 6. 2 pauzinhos do lado, 2 pauzinhos do outro, igual a 4. 3 mais 2 lateral, corolário 1 de Sir Isaac Newton, que defende esse trem aqui arqueológico, igual a 5 de cada lado, porque aqui é 3 mais 2, 5, 5, tá? 6 mais 4 é 10 central, 5 mais 5 é 10 central. Só que 6 para 10, se aqui for 10, se for 1, porque o 10, o centro pode ser 10, pode ser 1, pode ser 0, 1 ou pode ser 0, tá? Na leitura do módulo. Ele é o alfa e o ômega ao mesmo tempo numa coisa só, no ponto, tá? Dos 5 axiomas euclidianos.
Então, sendo aqui 10, né, ou 1, o 1 para o 6 e o 1 para o 4 tem uma distância, agora Kepler, tá? Diferente. Aqui é menos, né? O pauzinho é menor, aqui o pauzinho é maior na distância. E o 5, 5 lateral, não, ele tem uma distância igual de cada lado, tá? Mas tanto 5, 5 é 10 como 64 é 10. Então a gente tem um sistema, a gente tem um módulo de leitura, os matemáticos sabem dizer o que isso significa de uma forma mais específica para vocês, tá? É que eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu vou ter que dar uma aula aqui que eu vou fugir do Dyson, certo? Então, entendendo isso, a gente tem então agora uma estrela de 8 pontas, tá? Com os seus números fixos, desse módulo que eu acabei de apresentar, tá bom? E que abre e fecha. Por que ela abre e fecha? Porque 6 mais 4 é 10, fecha. 5 mais 5 é 10, fecha. Tá? É porque o 10 está aqui no centro. E se eu dividir 10, ela abre 5 para 5. Então é o coração de Descartes da metafísica cartesiana que ele descreve. Por isso que ele fala do coração, por assim dizer, tá? E aí ela tem toda uma trigonometria que deve ser especulada na própria ciência de base, que a gente vai vendo que ela vai descrevendo com as descobertas dela mesma e na arqueologia pelos grandes aí, clássicos, né? Porque os não clássicos são corruptores do próprio objeto, vai descrevendo então a nossa cosmogonia e o entendimento da nossa cosmogonia, tá? Então, nessa base, entendendo que é daqui que eu tô tirando o todo da coisa, eu vou dar agora a representação mais geométrica da coisa, tá? Essa circunferência aqui, ó, essa circunferência é o ovo de Sócrates, certo? Alegórico, o ovo de Sócrates, vai vendo. O ovo de Sócrates, tá bom? É o ovo da galinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? O espaço não numerado ou o numerado, tá? Essa circunferência no objeto arqueológico, ela tem valor 7, porque ela é a expressão. Aqui temos a cartesiana, aqui ó, uma cartesiana, ela é a expressão da curva de um sistema plano. É uma relação duplo uno da coisa. Veja que ao mesmo tempo ela é um ente. Ela é um ente porque ela é um objeto, um fenômeno qualquer. Eu sou um ente, um corpo, né? E quando compreendido, um ente ser, por assim dizer, tá? Ela é um ente, um fenômeno qualquer, certo? Esse fenômeno qualquer, o que ele é internamente? Isso aqui, gente, os filósofos da natureza entendiam e liam, beleza? Então, isso aqui é debatido na obra, que é uma obra que eu vou estar liberando, Sócrates, logo, espero eu concluir esse ano, Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides, tá? É debatido na obra Parmênides de Platão, beleza? Então, o que a gente tem aqui, queridos? O que a gente tem aqui? A gente, então, tem um ente no objeto arqueológico. Isso aqui não é invenção da minha cabeça, tá? É um objeto arqueológico, tá? Com seus números fixos descritos nos manuscritos aí da história, tá? E selados para que você acredite que você veio da teoria da evolução de Darwin, entende? E que o passado tinha pirâmides, cortavam pirâmides, mas eles cortavam pirâmides com martelinho. Eles faziam as pirâmides com martelinhos, cara, tá? Então, isso aqui não é uma invenção, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Presta atenção. A gente tem aqui um limite doente. Um limite doente, tá? Na agora expressão qualitativa órfica de leitura não mística. Esse ovo, né? Daqui pra fora, ele tá aqui, ó, num lugar, num espaço. Presta atenção, não é um espaço, eu não tô no espaço, aqui não é um espaço, aqui é um espaço, tá? Então esse ovo tá aqui no espaço, certo? Fora do ovo, tá? Na linguagem aqui pictográfica, esse espaço não tem nada, nada, nada. Ele tem ausência de números. Dentro do ovo tá cheio de coisa, ele tem números. Fora do ovo, desse ovo pictográfico, tá? Aqui fora ele não tem nada. Existe ausência de números.
Como que eu chamo esse espaço aqui? Eu, Karim, né, Rainha do Sul, como é que eu crio a nomenclatura desse espaço aqui? Esse espaço aqui, eu chamo de espaço não numerado, tá? Que é oposto ao espaço numerado da coisa, tá? Do próprio ente. O que isso, então? Ai, o que isso tem a ver? Que porra é essa, Bia? E o que isso tem a ver, né? O que é isso? Isso aqui diz que todo fenômeno, ente, objeto é dual, plural e, como é que a gente pode dizer, multifacetado, tá? Todo e qualquer fenômeno, que eu explico muito, de forma muito infantil, tá, gente? Perto dos expertises clássicos. Nessa minha obra aqui sobre o amor. Eu já vou explicar. Então, todo fenômeno, ele é dual e multifacetado no padrão, Matemas. Na corda, na verdadeira teoria da corda. Mas, todo fenômeno belo e sublime de Kant, tá? Contra Parmênides e o problema do nada, todo fenômeno, seja qualquer que seja, ele está, e agora a gente entra na condição espacial kantiana, ele está sobreposto a um espaço não numerado. Não numerado, tem ausência das coisas, esse espaço, que o ausente é diferente do nada, tá? Que eu vou explicar. Ele tem a ausência das coisas, mas ele é. Entende? Ele é espaço. Ele é o abismo profundo e escuro, a tal massa escura, tá? Que Parmênides usa para nomenclaturar em seu fragmento 9, que a gente vai explicar, e corrompe na sequência no seu monismo falseado, que é peora culto, tá? Criando uma confusão perceptiva da coisa, desse módulo criticado por isso que Sócrates teve que tomar cicuta, criticado por Sócrates e Zenão, numa panateia. Então, esse abismo profundo, tá? O que é um abismo? É uma coisa profunda. Então, esse espaço não numerado é o abismo profundo, a massa escura. É aquele local espacial que não tem, que tem ausência até de fóton, de tudo, entende? E que a tudo inclui e a tudo governa. Inclui esse cachorrinho, tá aqui no espaço, ó. Me inclui, tá aqui no espaço. O apeiron tá aqui, ó. Inclui as cores, tá aqui no espaço. Gente, mas não fica louquinho, não. Foi entendendo essa realidade do nosso mundo do sensível que a gente criou a televisão, entende? Ela é uma cópia dessa realidade, mas não quer dizer que o nosso universo é holográfico, tá? Porque a holografia, ela não tem vida. A holografia, a gente cria esse plasma aqui no ar, tá? Ela tem a condição de energia, mas ela não tem essa coisa mais além, que é a presença da coisa, tá? Que é o que eu vou estar explicando do que está além do próprio apeiron da coisa no nosso universo cosmogonicamente. Então, do que eu tô falando aqui na condição de módulo trigonométrico do Santo Grau agora, que é um objeto arqueológico explicando o nosso universo cosmogônico? Que na condição espacial onde nós estamos inseridos, certo? E que tem esse espaço não numerado, que tá aqui, a gente tá vendo. A gente tá vendo numa condição trigonométrica, de base, bem simples, né? Expressiva, de verbo, de padrão. Então, que corrobora, porque eu estou realmente situada simultaneamente no espaço. E simultaneamente a mim, eu tenho as minhas células menores que eu, que têm vida própria, porque tem várias células do meu rosto morrendo agora e algumas nascendo, né? Porque agora eu tô mais velhinha, né? Que se eu fosse mais nova, tinha várias nascendo e algumas morrendo. Ia ser o contrário, entende? Né? E alguma, mas não, agora é o contrário. Agora são várias morrendo e algumas nascendo, tá entendendo? Mas estão sobrepostas, existe uma simultaneidade. E essa simultaneidade nos leva no micro ao mundo do quantum e no macro à borda do nosso universo, além do nosso universo. E que esse signo arqueológico mostra que existe uma energia maior
que é a energia da luz A30 do nosso universo, que é 100% maior que o nosso universo, tá? E existe ainda um outro universo que eu chamo de universo 9, mas é um tipo de universo meio maisena, assim por dizer, porque ele é um universo que ele é como se fosse um muro pro além do nosso universo, porque tem duas camadas. E esse universo 9, e aí a gente rasga. Tem até uma imagem, que pena que eu não posso mostrar, de codex arqueológico, que o cara rasga e enxerga um outro lado do universo, sabe? Porque assim, nesse universo, tipo assim, ele é denso, esse universo 9, conforme o signo arqueológico, a trigonometria, ele é muito denso, ele é um espaço muito denso, entende? Mas ao mesmo tempo diluído. Se você entrar no ponto certo dele, ele é diluído. É que nem maisena. Sabe maisena, quando você bota o dedo assim, e ela tá na água, você bota o dedo, fica duro? Aí, dependendo de como você trabalha ela, você consegue atravessar a maisena, né? É aquele efeito da maisena, é muito legal, sabe? Mas seria essa a tradução mais simples para entender esse ponto do universo. Mas vamos lá. Então a gente entendeu que como ser, tá? Como ser, eu, Karim, você, Francisco, Gustavo, Antônio, né, Alejandra, o que vocês, como ser, vocês estão situados simultaneamente num espaço. E há entre nós agora um espaço maior que todos nós, e principalmente quando a gente olha o nosso universo. E esse espaço, que é até maior que o Sol, maior que a Lua, tá? Se a gente retirar tudo que está no universo agora, tudo, até o fóton, tá, físicos? Até o fóton, né? Tudo, o bóson, tudo, o universo quântico, tudo, o que vai sobrar? Esse espaço, esse abismo, tá? E aí a gente começa a ver que esse abismo é o que a tudo inclui e a tudo governa, e até a luz e o eletromagnetismo. Certo? E compreendendo agora isso, nós entendemos que esse espaço, então, é a massa escura, tá? Mas que é energia. A energia dele mesmo, da massa escura, tá? Que não é eletromagnetismo. Vamos ler dessa forma. Então, sendo o apeiron de Anaximandro, o que está por trás agora desse espaço? E aqui está o ponto mais alto, ontológico da coisa. O que está por trás agora desse espaço que a tudo inclui e a tudo governa? O que está por trás disso? Certo? Aí você fala, um outro espaço. Sim, um outro espaço, e que é explicado por esse padrão aqui, tá? E encontrando esse outro espaço, né, que acabou de ser na nossa forma, né, de compreender e dessa forma fenomênica de se revelar, né, por lógica e análise da experiência, entendendo esse imediato indeterminado, porque a gente entendeu que há um outro espaço. Então, que espaço é esse que está por trás desse espaço que a tudo inclui e governa e que nós, como números, estamos inseridos? Nós somos todos esses aqui dentro de um grande fenômeno, tá? Ao mesmo tempo que eu sou um grande fenômeno do meu universo inserida nesse espaço, que tem vários infinitos fenômenos inseridos num espaço maior que todos nós, aonde o nosso espaço é a simetria espacial, está inserido em um outro espaço maior do que ele. Beleza. E aí a gente vai simetricamente ao infinito, mas nesse pulso do infinito, sendo o infinito agora um ente, porque é um fenômeno compreendido, porque a gente acabou de compreender, o que está então sustentando todo esse processo? Na antiguidade chamaram de nirvana, entende? A gente pode dizer também, aí a gente volta de novo àquela ideia de a que tudo inclui e governa, e pode chamar também de apeiron, mas eu entendo que além do apeiron, existe alguém que governa o próprio apeiron, por assim dizer, tá? E inclui o próprio apeiron.
né? Que a tudo governa e inclui. Então a gente tem um pulso aqui agora, né? No infinito da coisa, tá? Do entendimento agora espacial da coisa. E aí a gente pergunta assim, aonde está então a unicidade? Porque quando eu chego no apeiron, naquele ponto mais ínfimo do espaço que a tudo inclui e governa, o que está por trás desse espaço que a tudo inclui e governa? Né? E nos governando, certo? Aí você fala um outro espaço, né? Só que aí se entende, né? Nessa condição de pulso, que esse outro espaço, ou que está além, eu chamo de além do espaço sempre, está além do espaço, ele deixou até de ser espaço, ele é uma substância, ele é substância, ele é um ser, mas ele não é ser. E ele ultrapassa até o imediato, ele é o imediato indeterminado de Hegel, tá? Ele é a ousia, porque ele é uma substância, ele está. Eu sinto que ele está. Eu percebo pela lógica que ele está, mas eu não percebo por uma lógica induzida. Eu percebo por uma lógica de até experiência da coisa, da minha realidade, certo? Então eu percebo que ele está, ele é o imediato indeterminado também de Hegel, ele é a própria ousia, a substância, e a própria presença e apeiron, que a tudo inclui e a tudo governa, tá? E aí a gente vai entrar na atemporalidade. Então, entendeu essa condição? Agora a gente vai entrar na atemporalidade para entender a unicidade da coisa, tá? Que esse é o gente, essa é a verdadeira ontologia, tá? Essa é a verdadeira ontologia, por incrível que pareça, e que é a verdadeira base, que a metafísica que deve ser corrigida, tá? Da fenomenologia, entende? Não é uma coisa, veja que não é uma coisa do ser eu, do seu eu sou seu, eu ser eu aqui no mundo, não é isso. Eu ser que transcendi, eu entendi pela verdade que está aqui. Vamos no Kant, a distinção entre o belo e o sublime. O que Kant faz aqui, ó? Que é importante, só para vocês entenderem essa clássica, tá? Entre as qualidades morais, só é sublime a virtude verdadeira. O que ele fala do sublime anterior a isso, no belo e sublime do problema da ética? Que é sublime tudo aquilo que é terrível, né? Olha, se eu for uma pessoa assim, olha, a gente vai explicar aqui alguma coisa, então eu sou terrível, tá vendo? Mas você vai me aceitar, mesmo porque eu sou terrível, entende? Eu tô mostrando que eu sou simpática, mas eu sou uma puta de uma falsa, tá entendendo? E por ser terrível, eu sou sublime pra você. Nessa condição ética estrutural de arquitetura do nosso mundo e que é baseado na República Platônica e Aristotélica. O sublime, como as coisas estão ocultas, as coisas se tornam superficiais, e o sublime terrível se torna aquilo que se falseia, tá? De alguma forma. E aquilo que não se entende, tá? Ele explica que o sublime, por exemplo, é um abismo, e você lá na ponta da montanha naquele abismo, porque é terrível, né? Mas, ao final, ele explica que o sublime, na verdade, o verdadeiro sublime, e aí a gente tem um módulo, Oliveira, Candeeiro. Eu expliquei um tipo de sublime e um tipo de arquitetura mundial, da forma de ser em si, ser para o outro e ser para o mundo, tá? Com base na leitura do nosso universo, tá? Ou não. Se eu oculto essa leitura, eu posso criar o sublime que eu quiser, tá? Ele diz que as qualidades morais só é sublime numa virtude verdadeira, tá? E aí ele pega para explicar o reducionismo da coisa, né? E o problema de época, porque sai ali Schopenhauer com a sua Playboy metafísica de época, então ele critica a condição social de época, né? Que aí a gente tem a época da Revolução Francesa, a coisa estava feia lá. Então o que ele fala? Só que a paixão, ele fala aqui, aqui embaixo, peraí. O belo sexo
tem, sem dúvida, tanto inteligência quanto masculino. Ai, não tá vendo lá. Ai. Só que é uma inteligência bela, tá? O que ele quer dizer aqui, gente, né? A gente não pode ser teorista de Darwin, tá? O que ele quer dizer aqui é que o sexo nesse sentido, né, da condição do sublime e o belo, é um complemento de vida, é um ente a mais, aí, é uma coisa que faz parte, entende? A nossa inteligência, de alguma forma, deve ser uma inteligência profunda, tá? Que excede essa condição de ser, porque ele está criticando essas condições já dadas pelos jacobinos e girondinos de época, de que a metafísica é o sexo, é o amor do sexo, do Carpendin, lá dado por Schopenhauer, resgatando Platão, é toda uma, entende? Toda uma condição, isso é metafísico, é uma confusão geral de senso comum. Então é isso que ele está criticando. Por isso que lá em cima, essa inteligência profunda que excede esse belo da estrutura da libertação através de um sexo e também já de um problema de época que é o mesmo problema de hoje, tá? Que é um jogo de mesa, essa inteligência profunda, ela excede o belo porque ela é sublime quando a virtude é verdadeira. Ele está defendendo as coisas da mesma forma que Descartes em A Razão, o Senso e Espírito. Aí quando eu leio a temática aqui, defendida pelas academias ou por quem gosta do tema, no final coloca essa frase do sexo, porque na verdade, olha lá, é o sexo que liberta, é o sexo que liberta, não é o entendimento das coisas, é o sexo que vai libertar as coisas. Então assim, já é um problema de interpretação gravíssimo já, que não dá nem assim para debater, mas essa é a condição profunda, tá, de Kant nessas questões sobre o problema metafísico, tá? Para a ontologia e fenomenologia já na época de Kant, tá? Um problema de ontologia que Heidegger vai levantar. Só que Heidegger vai corromper. Quando ele chama quem? Quando ele chama Aristóteles. Aqui, ó. Que eu até marquei aqui. Deixa eu ver se eu marquei mesmo. Peraí, tá? Tá. O que é Aristóteles? Vamos lá, gente, vocês vão entender, eu tenho certeza. Vocês não entenderam que aqui está o fenômeno? Então, acho que eu vou explicar primeiro daqui rapidinho, aí eu entro em Aristóteles. Vocês não entenderam que aqui o fenômeno interno, ele é multifacetado, mas que está inserido numa unicidade? O espaço não numerado, ele é uno. Ele não é nada, ele é um espaço não numerado. Ele é um espaço que tem ausência das coisas, mas ele é um ser ente porque ele é espaço, tá? Você não pode negar o que é, ele é, entende? Ele tá lá, ele só tem ausência de todas as coisas. Ele tem ausência de alegria, ausência de justiça, ausência de paz, ausência de ódio. Ele tem ausência, tá o nirvana, entende? Ele tem ausência, ele é um espaço não numerado. Ele não tem nenhum ente, mas ele é um ente em si mesmo, que a tudo inclui e a tudo governa. Ele inclui todos os entes seres que têm agora a sua condição de substância. E aqui que está a taxonomia classificatória aristotélica, o problema da metafísica é quando ele acorrenta você só nessa perceptiva. Ele anula o entendimento desse ser que eu acabei de apresentar no espaço não numerado. E que não é parmênico. E aí eu vou explicar Parmênides, tá? Na condição dessa minha obra, Complexo de Afrodite sobre o amor, eu provo que no homônimo a gente tem o duplo. No homônimo, a gente tem o oposto. E aí a gente tem um problema de mesa de Platão. O que quer dizer? Platão, quando eu falo pra você, o que é o oposto do amor? Você fala, o ódio. Isso é Platão. Eu falo, não, filho, não é o ódio. Não é o ódio? Não, não é o ódio. O oposto do amor é o amor em si mesmo. O que é? O amor da guerra. Verdade. O amor, ele pode ser tão negativo quanto o ódio. Por quê? Numa corda, o amor como fenômeno é esse daqui. Esse é o amor, esse ovo é o amor. Mas ele pode tanto ser
mais amor, valor 6, menos amor, valor 4, menos valor ainda, valor 2, menos ainda, entende? Ou um pouco mais, valor 3. Você, no amor, no ente, o fenômeno amor tá aqui, tá? Eu aceitei o fenômeno amor. O fenômeno amor, então, veio para mim. Beleza? Agora, eu vou delimitar se eu vou ter mais amor ou menos amor. Eu tenho um filhinho lindo. Vamos supor que eu tenho um amor excessivo. O problema até de Medeia. Um amor que aí, no caso, é com Jazão, né? O problema dessa mulher em amor excessivo por Jazão, que é bem interessante essa tragédia. Então, vamos supor que eu tenho um amor excessivo pelo meu filhinho, tá? Esse meu amor excessivo vai aprisioná-lo. Entende? Então, o amor se torna negativo na sua essência. Nossa, é verdade. Então, para Hegel, tudo negativo é falso. Por quê? Porque todo o ente ser, todo objeto, todo fenômeno é positivo e existe. Até o nada, que a gente tem um paradoxo do nada, tá? Isso tudo era debatido nas Panateias, gente. Era isso que os filósofos da natureza debatiam, tá? Por isso que o Werner Jaeger pede o resgate desse verdadeiro sofismo, que é o que eu vos apresento com a taça. Órfico, não místico, tá? Pra mesa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a condição de um amor agora entendido no seu homônimo e duplo ao mesmo tempo, e oposto em si mesmo. Aonde? Quanto menos amor eu tiver, não quer dizer ausência de amor. Eu explico na minha obra, o Complexo de Afrodite, mas quer dizer menos amor. Tá? Por mais menos, aí a gente entra na corda de Zenão. Aquela tartaruga, né, e coelho de Zenão. O coelho nunca alcança a tartaruga. Por mais menos, que tá aqui, Matemas, no alfa aqui. Por mais que ela se aproxime, o valor 1 se aproxime de 0, que é aquela escala infinitesimal de Gauss apresentada. Nunca chega no 1, sempre fica no 0,9, 0,9 e tal. Então, por mais aí eu preciso de um efeito motriz para ir para o ódio, o efeito último, a última gota do copo. Então, por mais menos amor que eu tenho, né? Isso não quer dizer ausência de amor, quer dizer que eu estou com menos amor. Mas eu estou tendendo na corda, isso é um entendimento, tá? Filósofos, expertises, é assim que vocês ensinam o povo, né? Por isso que eu falei que a área tá pior que sacerdote, tá entendendo? Tá tão confusa que tá pior que sacerdote agora, né? Mas é assim, esse menos amor não quer dizer ausência de amor, mas está tendendo à ausência de amor. Quando eu entro na ausência do amor, eu caio agora para o fenômeno ódio. E no ódio, eu posso tender a mais ódio ou menos ódio. E ali, eu tô agora numa dupla corda, proposição 1 de Euclides, eu tô num fenômeno aqui e num fenômeno aqui, grudado em gancho, tendendo pro ódio. Aí, vamos supor que eu tenho menos ódio, vou começar aqui no centro, proposição 1 de Euclides, a tender para o amor. No menos amor e vou me abastecendo com mais amor, por assim dizer. Lembrando que o excesso do amor é tão prejudicial quanto. Ele vai me levar, o excesso do amor na corda, ele vai me levar aqui no excesso do amor a um gancho de egoísmo, problema do narcisismo, tal, entende? Então, esse é o estudo cosmogônico e ontológico metafísico que era debatido antes mesmo de Parmênides corruptor, Aristóteles corruptor, Platão corruptor e reducionismo atual de Heidegger, porque Heidegger ele acaba desclassificando, apesar de chamar a atenção para resolver esse problema, ele acaba desclassificando, reduzindo o ser a esse ser agora aristotélico. Entendemos a corda? Vamos entender então esse ser aristotélico ontológico, tá? Giovanni Hilli, aqui na página 342. O ser, tá, para Aristóteles, exprime originariamente uma multiplicidade. Gente, aonde está a multiplicidade? No objeto arqueológico conhecido por Aristóteles que corrompe ele arqueologicamente, tá? Tá aqui, ó. Dentro do ser. Então, o ser é o fenômeno, é o ente, ó.
ele é múltiplo, nós tendemos para mais, para menos, beleza? Ele é múltiplo. O amor tende para mais, para menos. Então, cada ser, tá? Aqui, ó, esse objeto aqui, ele tende para mais e para menos, físicos, né? Se mais calor, ele explode. Se frio demais, ele racha. Entende? Tudo no universo tem esse plural. O nosso universo aqui, ao qual, se retirado todo o universo, a gente tem o uníssono, que é a substância que a tudo inclui e governa, o apeiron, que é o espaço kantiano. Beleza? A priori, tá? Então, multiplicidade de significados. Então, o ente tem uma multiplicidade de significados, verdadeiro. Vamos lá, então. Peraí. Então, não por isso, porém, é mero homônimo. Isto é, um equívoco. Entre univocidade e equivocidade pura, há uma via de meio, e o caso do ser está juntamente nessa via intermediária. Eis a célebre passagem na qual Aristóteles enuncia a sua doutrina. Olha como ele confunde a coisa. Ele fala, então, que o ser se diz em múltiplos sentidos, tá? Verdade, a gente entende isso. Né? Aqui tem múltiplos sentidos, né? Vai depender do que a gente colocar como efeito sobre a coisa e vai ter múltiplos sentidos na coisa. Nós temos múltiplos sentidos. Eu posso ser mãe, posso ser médica, é o tal Gestalt, né? Hoje. O nosso sentir, o amor que está fora de mim, se eu aceito ou não é minha escolha. Ele tem múltiplos sentidos. Aí eu que vou escolher se é mais amor, se é menos amor. E o amor é um ente, é um fenômeno, tá? O ser se diz em múltiplos sentidos. Então o amor, vamos assim, o amor tem múltiplos sentidos, mas sempre em referência, e aqui eu falo nessa minha obra, Complexo de Afrodite, isso, que o amor pode ser de várias formas, tá? Mas sempre em referência a uma unidade e a realidade determinada. Que aí, no caso, ele determina a comunidade dele mesmo. O ser não se diz por mera homonímia. Aí ele nega, entende? Percebe? Ele nega que o ser não se diz por mera homonímia. Não, mas ele vira um tal não parmênico da coisa, tá? Tipo assim, não, você não pode dizer que o amor é o uníssono, né? Puro uníssono, entende? Porque ele é múltiplo, ele é mais e menos, menos e mais. Entende o que eu quero dizer? Então você não pode dizer que ele é. A partir do momento que você não consegue, então, perceber essa estrutura da corda entre menos e mais do amor e a sua unidade de equilíbrio, certo? Da corda, você, então, negando o uníssono, certo? Do próprio homônimo, que é duplo em si mesmo, ou acreditando que a duplicidade desse homônimo é o ódio, o extremo da corda, que é o problema de Platão, você então perde a estrutura perceptiva do próprio módulo da coisa e você se perde como ser, tá? E você, além de se perder como ser, não é capaz agora de entender a própria presença, né? Além do ser, certo? Nessa conduta que é aquilo que a tudo inclui e a tudo governa. Você está nele e ele você, entende? E que participa agora também em uníssono com você na vida de formas entre faíscas da própria condição de intuição, que a própria ciência pode provar agora por padrão trigonométrico. Então Deus existe, né? Seria esse o caminho. Mas tudo bem, não é aqui agora a coisa. Não vamos entrar nesse assunto agora, senão o povo fica louco, maluco. Então, o ser não se diz por mera homonímia, mas no mesmo modo em que dizemos sadio tudo que se refere à saúde, ou enquanto a conversa, ou enquanto a produz, ou enquanto é um sintoma, ou enquanto é capaz de recebê-la, né? Então ele é múltiplo. Verdade, todo ente é múltiplo, mas todo ente múltiplo, ele tá sobreposto no espaço não numerado, que é uníssono e a tudo inclui e a tudo governa. Tá? E quando os caras viram isso em Aristóteles, aí saiu os manuscritos da Bíblia, né? Tipo assim, porque Aristóteles acaba até... ele nega várias frentes, né? Então aí sai a Bíblia do tipo do plantio e da colheita, entende? Aí sai várias coisas que eu não vou entrar agora em detalhe, que senão... que agora também nem
É que aí tem outra parte aqui que explicaria esses caminhos de Aristóteles corrompendo outras frentes perceptivas, mas eu não vou, porque senão eu vou ficar em Aristóteles. Então, entendendo esse ser aristotélico reducionista que nega esse uno, eu acredito que vocês entenderam, né? Vamos agora ao uno parmênico, tá? O problema da unicidade parmênica, de mesa. Porque Aristóteles, fingindo conflito com Parmênides, eles jogam o mesmo jogo, da coisa da corrupção, tá? Eu tenho um ensaio aqui, na verdade, de Heidegger, né, de 44 páginas, mas é um ensaio só. Deixa eu entrar aqui Onde está o fragmento? Ah, tá aqui. Então eu vou no fragmento 9, apesar que eu vi todo o fragmento, mas eu vou ler o fragmento 9 e 10, tá? Então, fragmento 9, ok? Todavia, fragmento 9 de Parmênides, traduzido. Todavia, desde que tudo foi nomeado de luz e de noite, então a gente nomeou a luz e a noite. O que é a luz, gente? É aquilo que reflete do sol, que se manifesta no dia, então é uma nomenclatura. E o que é a noite? É aquilo que participa da lua, da noite. É a ausência da energia do sol, e a gente tem então a noite refletindo um pouco de luz na própria lua, tá? Então, todavia, diz Parmênides, desde que tudo foi nomeado de luz e noite, em face disto e daquilo, segundo as suas forças, né? A força da luz e a força da noite. São dois entes, dois fenômenos em separado, tá? A luz, ela se manifesta pelo ente sol, tá? E a noite se manifesta pela ausência do ente sol. E reflete um pouco de luz pela condição da lua, certo? E são forças opostas, tá? Diferentes. Olha o que ele coloca. Tudo está cheio ao mesmo tempo de luz e de noite escura. Por quê? Porque a própria noite... Olha como ele já falava da massa escura, do nosso universo e cosmogonia. A própria massa escura, ela está cheia de físicos e energia, tá? Foi provado que o próprio vácuo tem energia, tá? Se a gente retirar tudo do espaço, ainda sobra os fótons a energia. Então a gente teria que retirar até os fótons a energia. E se a gente retirar tudo, a gente tem um espaço, tá? Sem nada, energia, obrigada. Ambos iguais, pois que nada leva a nenhum dos dois. Veja bem o que ele coloca aqui. O que Parmênides obrigada pela curtida. O que Parmênides, ele fala lá no começo dos fragmentos dele. Ele fala que o importante, aquele que está no poder e ao qual ele está instruindo como filósofo e sacerdote, é usar a verdade persuasiva. Cara, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu leio por partes mesmo, né? Biscoito por partinha do biscoito. Meu, o que é isso, cara? O que é verdade? Desde quando uma verdade tem que ser persuasiva? O que no Sublime e Belo Kant critica de forma muito nobre, tá? E até mais sutil que Descartes, né? Kant, nesse ponto, ele é mais nobre e ético do que Descartes. Ele fala que as qualidades morais só é sublime e terríveis aos olhos dos corruptores, né? Com a virtude verdadeira, né? E o que Parmênides defende para esses corruptores? Que você deve usar da verdade persuasiva para reinar. Desde quando, fiote? Verdade precisa de persuasão. Desde quando eu preciso persuadir você para a verdade, a não ser demonstrar e provar? Oh, meu, eu acho que os matemas sabem mais até eu do que isso, né? Que é isso? Então, o que ele faz aqui na verdade persuasiva dele? Então, entendendo o começo dos fragmentos, você vai ver que todo fragmento dele é uma verdade persuasiva dele. Ambos iguais. Então, tanto a luz do dia como a noite são iguais porque são entes, são fenômenos, que nada leva a nenhum dos dois.
peraí, até me dá tilt na cabeça. Que nada leva a nenhum dos dois. E que nada é esse que nada leva? Como nada? Ô Fio, como assim nada leva? Então nada, o nada. O que é o nada parmênico? É uma coisa que está por trás do Sol e da energia da massa escura e que não se leva a nenhum dos dois. E que agora eu posso dizer para você que é o Nirvana. Então, heraclianamente, agora você vai pensar no vazio e nesse nada, porque através do pensamento desse nada, você vai chegar no Nirvana, no espaço atemporal de Bergson. E você vai encontrar, olha só, olha a verdade persuasiva, espaço atemporal, que é um nada. Pera um pouco, se é espaço, filho, como pode ser um nada? Porque é espaço. E a gente vai entrar no paradoxo do nada, tá? Então nada leva aos dois. O que Parmênides determina aqui? Que o universo é hesiódico, não causalístico. O Sol nasceu do nada, a Lua nasceu do nada. Porque nada leva aos dois. Então não há substância por trás do Sol, da Lua e do próprio espaço. Não há nada. E esse, então, é o éter de Parmênides. Porque, pelo menos no fragmento 10, ele, então, vem com essa condição. Conhecerás agora, porque você entendeu isso, que nada leva as coisas, então agora você conhecerá a natureza do éter. Gente, essa estrutura de forma sutil, tá? Da escrita, ela, ó, é dos corruptores há tempos. Todo Nietzsche carrega esse estilo, Heidegger carrega esse estilo. Heidegger dá toda a verdade e daqui a pouco ele, com a verdade, detona Kant e o cogito ergo sum. Veja que Kant, tá? Que eu já vou agora explicar na condição do axioma da intuição, ele é puramente modular, completo no sistema do entendimento do signo arqueológico defendendo isso e, consequentemente, explicando o próprio penso logo existo. Né? Porque quando eu começo como ser a compreender todas essas coisas, eu realmente existo. Eu estou aqui firme e forte, certo? E nada me persuade. E a partir daí eu existo de tal maneira que eu consigo até entender a minha própria existência e o que está além da existência. A verdadeira ontologia é essa, querido. Legal, né? Constrói as pessoas assim, por favor. Na verdade, porque essas são as defesas da Bíblia. Ela sempre foi eleata. Não é esse show de horror que está aí nesses tempos. Entende? Esse é o convite da mesa. Né? Ele é profundo. Por sinal, na Bíblia, está escrito, vai ter com a formiga preguiçoso. Você que gosta de seguir protocolo e dízimo, tá? Vai estudar. Tá? A verdade é para todos. E está escrito, carregando essa taça, essa trigonometria corrompida, está escrito também, dentro de todas essas leis, né, que o caminho é estreito, filho. Aqui não é mesa de teorista, né, de papagaio repetidor de fórmula, aqui é mesa mesmo, de gente que faz, entendeu? De gente que entende e faz. Só com isso aqui, ó. Por sinal, em Zorobabel está escrito, graças a ela, sem força de braço, só usando isso aqui, ó. Opa, peraí, filho, tá errado o que você tá defendendo. Vamos colocar a verdade, nada mais que a verdade na mesa. Beleza, por sinal tá em Daniel, né? Se levantou um exército pela transgressão e com a verdade venceu. Bom, então conhecerás a natureza do éter. Então a gente tem agora o problema do nada parmênico, tá? Qual é o problema, então, do nada parmênico? Vamos, essa parte eu gosto, né? Aguenta aí, a gente já tá terminando. Qual é o problema do nada parmênico? O problema do nada parmênico é esse, gente. O problema do nada, que não é nem parmênico, tá? Então eu falo pra você o seguinte, vai para o mundo do nada, tá? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. O mundo do nada existe. Nossa, que loucura. Ou vamos fazer assim. Nada, tá? Só isso, nada. Quando eu falo pra você nada, veja, nada, tá? Que é
que não é a ausência das coisas, é simplesmente nada. Olha o problema da própria experiência e do logos metafísico que tem. Não é porque o nosso logos é determinado, porque o nosso logos é substância, o nosso logos é espaço, entende? Veja bem, quando eu falo nada para você, nada, né? Esse termo nada, você automaticamente entende, o nada, ele tá aqui como fenômeno, nada. O nada tá aqui, certo? Então agora eu vou pegar o nada e vou pensar sobre o nada. O nada é um fenômeno. Se ele é um fenômeno, ele é. Por isso que Hegel fala que negativo é falso. O nada é. Olha o paradoxo. Se o nada, ele é alguma coisa, porque ele é um ente, ele é um ser, ele é um objeto, ele é uma palavra, ele é nada. Entende? Ele não está anulado. Se ele fosse anulado, ele pode velar em si, mas ele não está anulado. Se ele fosse anulado, então ele não seria. Mas ele é, porque ele é um nada. Então o nada, né? Sendo ser, ele é alguma coisa, explicando o nada. Que não há nada. O nada não é a ausência das coisas. É nada. O nada tem que ser até a ausência espacial. Mas como que é o nada uma ausência espacial se ele é um espaço? Ele é um ente fenomenológico, ele é um fenômeno. Ele é uma palavra, ele é. E ele tem a sua semântica. Ele aparece na sua explicação, entende? Que é a explicação do nada, tá? Então a gente tem um grande paradoxo fenomenológico de excelência na corda para entender. Mas o nada, ele é super importante porque quando se entende o nada, você entende então o fluxo do pulso e do elo das coisas no próprio universo da coisa, por assim dizer, que é arqueológico. Vamos lá como? Se não houvesse o nada, eu não pularia do amor para o ódio ou do ódio para o amor, tá? É na ausência e tendo absolutamente nada que eu vou para o ódio do amor. Ou na ausência e na ausência agora o absolutamente nada que eu pulo para o amor. No caso do ódio. É no vazio, né, que eu busco a ascensão. Entende? O vazio seria a ausência das coisas, então, mas não seria o nada, porque o vazio ele é espacial, percebe? Então, o nada é uma imanência, gente, que passa assim, como uma coisa tão vaga, porque na verdade é espacial, e se é espacial tem fenômeno, tá entendendo? Você não pode dizer que simplesmente é não causalístico. Por isso que na Bíblia está escrito que o sofrimento não nasce do pó. Tudo é causalístico no universo. Entendeu? É assim, não há o nada. Apesar da gente expressar o nada, não há o nada, tá? E o nada não é o não ser. Porque quando você é o não ser, você só deixou de ser o que deveria ser, que é o ser, tá? Porque você está aqui cego. O ser intermediário de Platão é o próprio não ser, que não entende o ser dessa ontologia da coisa, tá? Então esse é o éter de Parmênides, que é o nada. Quando eu determino que o éter é oculto, ele ocultou, ele velou o éter, tá entendendo? No seu entendimento a Peyron. Quando você delimita que ele é um nada, você pode construir pior, ou seja, qualquer tipo de culto. Então eu falo que é o nirvana. E como é que você vai agora encontrar esse nada? Ah, nega tudo. Nega todos os fenômenos, nega justiça, nega injustiça, nega amor, nega paz, nega ódio, nega tudo, fica zero, entende? Aí você fica lá, vai, fecha o olho e procura esse zero. O fato de você procurar, e aí a gente tem o problema do Império Aquimênides e do próprio Caminho Veda. O fato de você procurar alguma coisa, tá? Dentro do seu logos agora, o fato de você procurar não é nada, não é vazio, porque você está procurando, você está dando movimento para encontrar o nada. É um paradoxo, entende? Então, esse é o monismo e o problema do monismo, que de Parmênides, né, vai pro tomismo,
vai para o agostinianismo, vai para o calvinismo, vai para os jesuítas, entende? E sobre o problema dessas abadias futuras, a gente tem escrito na minha obra A Razão, Senso e Espírito. Eu vou deixar depois aqui o QR Code delas. A Razão, o Senso e Espírito, a parte 1, Problema Perceptivo das Cruzadas. Eu explico o problema do tomismo, das abadias, tá? Se tiver erro, é só R$ 9,99 o e-book, tá? Se tiver erros lá, aí vocês conversam comigo, porque eu não tenho revisor, tá? Mas dá pra entender, a coisa tá escrita lá, tá bom, dá pra entender. Beleza! Então esse é um problema parmênico, tá? Então veja que Aristóteles reduz, vamos voltar para entender. Aristóteles, ele reduz o ente numa condição plural só. Não existe aqui o não numerado, o apeiron, só existe aqui. E Parmênides fala que não, só existe a unicidade e ela é o nada. Mas ela não é nada, porque ela é espaço. O apeiron é espaço. Então imagina, cara, os eleatas, meu Deus. Por isso que na Panateia, Zenão e Sócrates estavam indignados. Imagina, 18 anos depois de Parmênides, rolou a Guerra do Peloponeso. E Aristóteles entrou para a tirania dos 30, e daí veio Paulo Apóstolo, os discípulos e Jesus Cristo indignados, né? Olha, filho, o sofrimento não nasce do pó, entende? Porque o que Parmênides vai dizer nos fragmentos também? Carpe diem. Porque esse nada, né, que deixou de ser o apeiron, que deixou de ser um espaço, né, ele é nada porque na sua unicidade não há justiça, não há injustiça, não há amor, não há ódio. Então, se você é justo ou injusto, filho, vai fundo. É isso que ele quer dizer pro cara, nos fragmentos. Não. Presta atenção. E por isso que na Bíblia fala, não, ele responde conforme as suas obras, tá? Vamos entender agora essa unicidade além parmênica, que não é parmênica, tá? E que é eleata pura, da verdade, tá? Do sublime e belo de Kant. O que é, então, essa condição, tá? Essa unicidade, ela é assim. Imagina o amor totalmente equilibrado. Ele não é nem mais amor e nem menos amor. A corda do signo, que eu chamo de balança de Anubis, é essa. 5, 10, 5 da coisa, tá? Então, ele nem é mais amor, nem menos amor, ou 64. Ele nem tá aqui na corda do extremo, nem aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui é o amor refletindo ele como fenômeno, tá? E ele nem tem o 1, 0, porque o 1, 0 é um desequilíbrio, é uma possibilidade de mais e menos da corda no seu centro, não é? Ou vai para 0, ou vai para 1, ou vai para mais, ou vai para menos. Então, ele é 1, só 1, ou é 0, tá? Essa, então, é a unidade, é o amor. O amor perfeito e puro, tá? Nem é mais amor, nem é menos amor. Beleza. Esse amor, que agora é perfeito e puro, né, em si mesmo, ele tá aqui, nesse espaço, e não há mais nada. Não há nada, a gente retirou tudo. Só ele, imagina um abismo profundo, sem fóton, sem elétron, sem nada, sem planeta, sem agente, só tem ali o ponto, primeiro axioma euclidiano, amor. Só tem o amor ali. O ponto. O problema que a gente já tem metafísico é que, sendo o amor um ponto do espaço, a gente já tem duas forças, o espaço maior e o ponto menor, tá? Então vamos colocar, que aí que tem uma dificuldade enorme, esse amor como um todo agora, no uníssono, né? Como um todo no seu uníssono. Então ele é único e ele não é comparável. Eu não comparo ele nem com o movimento mais nem menos, eu não comparo ele, né, nessa condição de amor uníssona dele, nem com ódio, nem com qualquer fenômeno, porque é só ele que existe. Ai, meu gatinho, olha. Né? E assim, então a gente coloca essa condição do uníssono, né? Essa condição que é só o amor ali. Então, como não tem comparação,
ele deixa de ter peso e medida. Então nem amor ele é, entende? Porque não há comparação, entende? Não tem nada que se compara, não tem maior, não tem menor, entende? Ele não é absolutamente, na condição de peso e medida, ele não é classificável. Então nesse caso, ele vem a ser esse espaço não numerado, entende? Nesse sentido. Então, se o amor, ele é um ente, um objeto que tem mais, menos, cheio de emoções, né? Ele pode ser para mais, para menos, ele tem movimento, ele é divisível no espaço-tempo, a gente está entrando na condição de Bergson. Quando ele entra, então, na atemporalidade, porque ele deixa de ser divisível, tá entendendo? Na corda. Ele entra na atemporalidade como espaço, ele deixando de ser divisível, ele ainda é amor. Mas se se esse espaço ele não tem nada comparável, nem ele mesmo, o próprio amor deixa de ter peso e medida. Entende? Ele é, de alguma forma, anulado, velado, entende? Que é um problema ontológico, até metafísico. É o ponto mais alto da coisa, gente. Da análise, certo? Então veja que essa condição perceptiva agora monista da coisa, da unicidade, ela é muito mais complexa do que essa condição parmênica, que é simplesmente nada e agora a gente pode determinar o que for, né? Que é um nirvana, busca esse nada, mas buscar esse nada como? Chegar nesse nada como, né? Então aí a gente determina um universo não causalístico, que o universo exioticamente nasceu do nada. Não é isso, tá? Existem muito mais coisas agora por trás dessa métrica, desse entendimento, tá? Onde se une na multidisciplinariedade a matema e a filosofia, entende? E é de suma importância para a construção do ser em si. E sem viagem, né? Sem ego, né, gente? Não dá, né? Pela verdade, né? Pelo sublime de Kant, tá entendendo? Pela virtude, né? Tipo, não, vamos arranjar. E por isso que o matema, né? Porque a gente vai arranjar. Não é arranjar, a gente não arranja nada, é o padrão exato como ele é. Na relação hegeliana da fenomenologia do espírito, a gente pegou o objeto, comparou e bateu. Né? Mais do que clássico, até é clássico, né? E não é corrupto. Então, essa é a condição agora desse uníssono e desse apeiron que a tudo inclui, a tudo governa. Então, a gente tem já na Bíblia uma condição de o que bate e volta, né? Por isso, conforme as suas obras. Então, eu tenho amor em excesso, e eu vou ter esse amor em excesso bate nessa substância, tá? Ele não entra na substância, ele volta para mim, entende? Ele volta no plantio e na colheita, no tempo e espaço, porque eu estou no divisível. E ele é o indivisível que a tudo sustenta e governa, tá? Que é o atemporal. Mas que dá migalhas dele mesmo pela intuição da coisa, seria isso. Porque quando bate, dependendo de quando bate, você pode rasgar esse véu e trazer. Rasga e traz. É uma métrica, tá? Espero que estejam entendendo. Eu tô falando nessa condição espacial da coisa, tá? Então, olha só a importância de se entender fragmentos de Parmênides e o problema parmênico e o problema da mesa aristotélica do próprio Aristóteles na corda, na verdadeira teoria da corda, que é arqueológica, tá? E aí, compreender o que realmente Kant queria defender junto com Descartes e aí, finalmente, interpretar Heidegger e o Dasein, né? Certo? Porque essa presença agora, né, ela foi além do ser, me fazendo ser. Porque eu estou entendendo muito mais as coisas. Eu estou vendo muito mais as coisas e conseguindo debater, né? Conseguindo trazer, passar, repassar e fazer com que o outro também, pensando, cogito ergo sum, encontre muito mais coisas e até maiores da que eu encontrei. Porque esse é o pulso social verdadeiro da coisa, tá? Aonde a gente até tem uma condição de lei interessante.
Ah, obrigada. Ah, obrigada, Marcos. Obrigada, viu? Então, assim, aonde a condição Agora esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Não posso eu vou pra 50 anos, eu não posso me distrair, eu já tô veinha da cabeça. Mas eu ia falar um negócio, eu pensei, mas obrigada, Marcos, porque você leu por ter lido a minha obra Razão, Ciência e Espírito. Espero que não tenha muitos erros nela, né? Depois até se você quiser me apresentar alguma coisa lá, por favor. Bom, então olha só, né? Então deixa eu só ver agora aqui, ó. Então a gente falou do problema do nada, né? O problema de Heidegger eu já debati. E agora a atemporalidade de Bergson, tá? Vamos só finalizar isso que eu adoro essas partes, tá? Da coisa. Então Heidegger, na obra dele sobre o ser e o tempo, ele se une a Bergson. E a gente tem um problema em Bergson, gente, que Bergson ele nega a intuição. Ele nega a intuição e determina um espírito indivisível. Mas ele acaba sendo parmênico. Porque que espírito indivisível é esse que não fornece a própria intuição? E aonde está esse espírito indivisível? E na condição de atemporalidade dele, eu não sei se é no tempo. Deixa eu só ver aqui rapidinho de novo. Que são pontos importantes, tá? Eu tô deixando, gente, a ponta do iceberg para os expertises, entende? E eu acredito que com a taça se resolve esse problema aí de Heidegger, né? Lembrando que Heidegger, para mim, eu já declaro martelo do Tribunal da Razão Pura de Kant é corruptor, tá? Aí eu ia publicar um treco aqui, não publiquei. Mas deixa eu colocar aqui só Bergson e a gente termina, porque eu também já tô cansada. Eu acho que isso aqui já deve ter ido para mais de 1 hora, né? É um absurdo isso também, coitado de vocês. Mas vamos lá, ó. Para finalizar, e eu acho que acabou sendo um pouco satisfatório, né? Eu posso não ter preenchido todas as necessidades, mas eu acredito, né? Mesmo porque eu li a obra até um certo ponto de Heidegger, né? Mas como eu tenho o Santo Grau, fica tudo muito mais fácil para eu conseguir entender o que esses caras estão falando. Mas até um certo ponto, né? Tem muito mais coisas profundas que devem ser sim debatidas. Mas uma coisa é, gente, a interpretação desse ser aí, dessa presença, que é uma presença do eu tô aqui, eu sou aqui na sociedade, não é a verdadeira ontologia, tá? Isso que eu exprimi, que eu coloquei nesse todo de análise, é puramente ontológico e do materialismo arqueológico de Hegel, tá? E verdadeiro, né? Essa é a verdadeira base de ontologia, o que tem que ser resolvida na própria metafísica proposta por Heidegger, que ele não resolve, né? Que é uma coisa incrível. Ele faz uma confusão do cara, ele parece um Nietzsche, tá? Vamos lá, então. Tá, ele foi francês, mas lembrando que a França já estava fazendo merdinha, né? Tal. Ele é de 1941. A matéria memória, tal, Bergson. O que deixa eu vou direto na questão da intuição aqui. Filosofia, conceitos, duração. A intuição para Bergson significa para Bergson a apreensão imediata da realidade por coincidência com o objeto. Ah, gente, ó, que pariu, entendeu? Heidegger fala que quem é materialista na condição de intuição é Kant, mas quem está sendo é Bergson. E depois ele se alia a Bergson. Quem está sendo materialista é Bergson, porque ele fala que a apreensão imediata da realidade é a intuição. Ele fala que na cognição de um empirismo aristotélico da coisa, né, entre o falso e verdadeiro da ciência, né, junto à persuasão da verdade, tá, desse segmento, essa que é a verdade, porque basta... É tudo sempre muito subjetivo, a relatividade, ela nunca conclui nada exatamente, é sempre cheia de dúvidas. Ele diz então que a apreensão imediata dessa realidade é a intuição e está resolvido. Ah, fiote, desculpe. Não dá. Quando você entra em Kant, nos axiomas da intuição, deixe lá só para concluir isso, entende? Então a gente já tem um problema enorme aqui, tá, gente? Kant fala que a intuição, ela é empírica, mas ela, olha como ele é crítico, ela é empírica, mas ela não é um empirismo consciente. Quer dizer que não é isso que a Bergson acabou de propor, que é
a intuição é uma condição imediata da realidade, que a realidade ela vem de um sistema empírico, seja agora aristotélico ou não, porque é um dia, outro dia, outro dia, outro dia, tá entendendo? Isso é importante. Então a gente já tem um problemão aqui em Bergson só nessa base de leitura, tá? Nem vou ler Kant agora, tá, gente? Senão até chegar lá. E aí ele fala que a duração, certo? A duração, na obra de Bergson, é o correr do tempo uno e interpenetrado. Isso é, os momentos temporais somados uns aos outros formando um todo indivisível. A gente tem um problemão aqui também. Porque olha só, Kant, ele fala que não. Que para Bergson, ele vê o espírito no tempo, entende? Um tempo único, número 1. Mas veja bem, se na corda 5 e 5 da coisa, se eu delimitar para você que esse daqui é o indivisível, é mentira, porque um é divisível, tá? Mesmo que eu some, aqui a corda 5, 5, ela é sempre assim, 1, sucessivamente, é o sucessivo tempo de Kant, tá? 1. Mesmo que eu some todos esses 1 aqui, esse 1 é divisível, entende? Então ele não pode ser indivisível, certo? E coeso, como ele diz, não tem lógica. Para mim não tem lógica. Agora, se eu delimito, e agora é Kant, que é... Peraí, ó. A obra é o correr do tempo uno e interpenetrado, isto é, os momentos temporais somados no outros tal, oposto ao tempo físico ou sucessão divisível, tá? É oposto ao tempo físico e sucessão divisível. Então ele diz que é indivisível, já não acho verdadeiro, tá? Agora, se eu determinar que aqui, entende, esse espaço, ele é atemporal, ele não tem tempo, ele é zero, aí que a gente tem um problema também da metafísica, da verdadeira ontologia. Esse ponto é zero, ele é atemporal, certo? Eu também não posso dizer, ele pode ser atemporal, tá entendendo? Mas mas atemporal, ele é não numérico uno, entende? Ele é uma coisa só, ele tem ausência de tudo, mas ele é divisível, ele é possível no divisível. Você pode entrar aqui, rasgar e dividir. Entende? Se você jogar alguma coisa lá diferente dele, ele se divide, seria essa coisa. Ele pode ser não numerado, que é o espaço vazio, mas ele é divisível. Ele é possível de divisão, mas ele não tem tempo. Mas ele tem tempo ao mesmo tempo, porque se ele não tivesse tempo, ele não teria profundidade. Veja, eu tenho esse ponto aqui. Para que esse ponto tenha profundidade, eu preciso ter o tempo atado na cartesiana metafísica, entende? Então, para ele, é oposto ao tempo físico ou sucessão divisível, que é passível de ser calculado e analisado pela ciência. O tempo vivido é incompreensível para a inteligência lógica, por ser qualitativo, enquanto o tempo físico é quantitativo, tá? Tempo e espaço não pertencem à mesma natureza, tanto que podemos afirmar que a consciência, né, duração interna e o tempo espacializado se opõem. É mentira de Bergson, que está em Kant, no martelo da razão pura. Por quê? Porque fecha o olho, entende? Vai para essa sua consciência sem a realidade que a gente está aqui, ok? Que, por sinal, é a primeira proposta de mesa já em Kant, quando você lê a razão, o senso, a crítica da razão pura, tá? Ia dar o nome do meu livro. O que ele fala? Anula, tira tudo. Entra no logos, é o que ele propõe ali. Tira tudo, tudo. Entra no logos. Agora, no logos, o que você tem? Você tem o espaço. Tira o tempo, tira tudo. O que você tem? O espaço. Tá, se você tem um espaço e se você tá dentro desse espaço agora, você tem movimento. Então você tem tempo e espaço aí, certo?
E ali, então, a gente tem o manifesto da intuição, que é o que se manifesta, né? Aí começa os caminhos ali de Kant. E ele diz, então, que tanto que podemos afirmar que consciência é uma duração interna e o tempo espacializado se opõe a isso. Ele fala que essa consciência agora, ele está criando um nirvana falacioso do Império Ecumênides. Ele fala que essa consciência agora, Bergson, é então o lugar indivisível. Mas é mentira, eu dividi tanto para chegar nela. E nela eu tô dividindo tanto, entende? Eu só deixo de dividir quando eu pretendo. E só pelo fato de pretender anular todas as coisas, eu já tô dividindo. Eu já tô dando movimento, tá entendendo? Então, aqui você já encontra as incongruências do caminho da coisa. E na própria experiência. Entendendo o santo grau, a sua trigonometria, os axiomas euclidianos, elementos e tal, claro que ajuda a ter essa consciência, entende? Mas veja que é só na experiência eu já consigo perceber que não bate a coisa, entende? Então aqui não tá o que eu quero dizer é assim, a atemporalidade de Bergson, ela deve ser revista, né? Reanalisada, porque essa não é a atemporalidade, entendeu? A consciência não é a atemporalidade. A atemporalidade espacial é muito mais além e muito mais transcendente, entende? Na ontologia da coisa, por assim dizer, tá? E aí tudo que pertence à faculdade espacial, isto é, a variável T das leis, ficam da mecânica clássica. Aí Bergson mete o pau na mecânica clássica. E é suscetível de ser repetida, decomposta e traduzida pela lógica científica. Como, por exemplo, a medição do tempo por um relógio. Esse tempo físico, comumente confundindo com o espaço, como fez Kant na crítica da razão pura. Então Kant tem que ser atacado de um jeito por esses caras, gente, né? Então Kant não falou nada disso, ele falou anula tudo, entende? Isso que eu acabei de explicar para vocês. Então vocês vão ver que esse espaço da consciência é puramente divisível, tá? E que ele não é nunca um nada. E mesmo na análise cosmogônica, vocês vão ver que sempre há, além do próprio apeiron que tudo governa, algo que governa também, né? O próprio apeiron, certo? E é a presença, entende? É o ser do ser, entende? E no infinito, né? E na própria existência, no tal cogito ergo sum, tá? E consequentemente, né? A gente consegue chegar a um ponto daquilo que Kant defende no Belo e Sublime, da questão da vida e da morte, e eu vou finalizar aqui, tá? Que é a importância também das análises e que é arqueológica, tá? A representação matemática. O que é a representação matemática? O que é o objeto a priori de Kant, do Tribunal da Razão Pura? O Santo Grau. A representação matemática da magnitude imensa do universo, nós acabamos de ler o universo com o Santo Grau, tá? O apeiron, além do apeiron, tal. E bóson nunca vai ser a última partícula. As considerações da metafísica, nós acabamos de compreender os problemas da metafísica no materialismo histórico hegeliano, ok? Acerca da eternidade, certo? E acabamos de explicar a condição até do éter, que não é um nada, tá? Sempre há por trás das coisas algo e que que tá além do próprio infinito, tá tudo governando e sustentando, entende? E pode ser atemporal, tá? Tempo não é, mas é tempo ao mesmo tempo, tá? Espaço não é, mas é espaço ao mesmo tempo. Essa é a condição do mais além do além, tá? Então, considerações da metafísica da providência, tá? Então, a representação matemática da magnitude imensa do universo, as considerações da metafísica acerca da eternidade, isso é Kant falando, no Belo e Sublime, da providência, da imortalidade, porque tudo se transforma, entende? A imortalidade, ela tá aqui. Você sai do fenômeno que você tá, você vem para um outro espaço aqui, tá? E desse espaço, um outro espaço.
e que tem uma providência, uma presença, que a gente não consegue explicar porque ela é não numerada, mas ela não é um não ser. Porque o próprio não ser é a condição do nada. O próprio não ser ela está além do imediato e indeterminado. Ela é uma imanência, ela é sentida. Uma hora percebida, há algo mais além dela mesma, tá? Da imortalidade da alma contém certa sublimidade e dignidade. Martelo de Kant, tá? Foi o que a gente, então, conseguiu analisar nesse todo, beleza? E da temporalidade de Bergson, de alguma forma, fica um pouco aberto no mais amplo, mas ela não está correta na condição dada pelo próprio Bergson, atada a Heidegger agora. Então, fiquem abertos para os expertises, né? Claro que se eu tiver até material, eu colaboro mais, tá bom? Obrigada, então, gente. Ai, acabou. Ufa, que bom. Mas, olha, muito obrigado pelo tema. Adorei. Falar do Dyer, são coisas que eu gosto bastante, é bem complexo, mas lembrando que filósofos e matemas, né, vocês precisam estar numa multiplicidade de mesa, tá? Atados na dignidade, junto com toda a história, construindo realmente, reconstruindo realmente a verdade e nada mais que a verdade, né? E colocando a vergonha eterna, né? Esses vendidos e comprados aí, espero, né? Espero. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte muito bem. Obrigada, um beijo e até a próxima.